do Maná do Céu para você. Bom dia! O Maná de hoje há algo novo. Eu vou estar lendo lá em Mateus 4:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Aqui, quando hoje, na madrugada, o Senhor me acordou falando algo novo, dizendo, algo novo nesse dia. E quando o Senhor, falou algo novo, eu confesso que eu pensei que o Senhor ia me dar uma passagem falando, das bênçãos dele, assim, e das promessas, Mas quando o Senhor me levou a ler esse versículo, a meditar nessa passagem aqui, fala da tentação de Jesus. E Jesus foi tentado depois do batismo, depois que ele foi batizado. Ou seja, foi um momento, um evento que tinha acontecido, do batismo de Jesus, um evento, assim, emocionante, marcante, um ensinamento, da importância da gente se batizar. Ou seja, foi um momento assim, imagina, batismo de Jesus. Eu fiquei pensando nesse momento assim, algo que a gente jamais vai esquecer. E trazendo para o dia de hoje, é algo assim que Jesus, que a gente fala, nossa, hoje é aquele dia, dia de festa. Então, o batismo de Jesus foi algo, maravilhoso. E ali, quando o Senhor hoje falando comigo, mas depois foi o que? A tentação de Jesus. Ele foi tentado, ele viveu um momento emocionante, as pessoas ali, marcante, tem aqui até hoje pra gente, saber a importância do batismo, deixou ali um ensinamento e ele fez todas as etapas pra gente saber, ou seja, tem tudo, lembra, ele fala, a Bíblia é o nosso manual, deixou tudo ali, Jesus já deixou tudo, ele fez todo o caminho aqui pra gente saber tudo que a gente vai viver, E aí, quando ali ele me leva a ler a tentação de Jesus, e aí quando o Senhor fala algo novo, o Senhor tá o quê? Lembra, o Senhor, ele nos avisa, ele nos prepara, Ele nos direciona, e ao acordar ele fala algo novo e me levar aqui, ele tá falando assim, vai haver tentação. Jesus foi tentado. Então, ontem o Senhor falou, da glória, da gente mostrar a glória, para ele, de dar glória para ele, e mostrar a glória dele. E aí hoje, ou seja, ontem era como se fosse o batismo de Jesus. Ontem a gente viveu algo assim, de ver, de querer agradar o Senhor e mostrar a glória em tudo que a gente faz. E hoje a gente, a hora que o Senhor falar algo novo, e mostrar essa passagem, ele está falando hoje, vai ser um teste, Hoje você vai ser tentada, mas ele está falando, como que nós vamos vencer? Que ele fala aqui, não é só de pão que vive, Nós não vivemos só do pão, nós vivemos do quê? Da palavra de Deus, é do nosso, do alimento, Alimento espiritual. Tudo que nós vamos viver aqui na terra, mesmo sendo natural, lembra? Primeiro é o espiritual. Então ele já está falando, vocês vão ser tentados, nós vamos ser tentados, mas a palavra que vai vencer, o que vai fazer você vencer a viver algo novo é a palavra. Porque Jesus, ele foi tentado ali, Olha, Jesus poderia ter abrido mão, você vê, ele levou o lugar ali de Jesus no lugar mais alto, ou seja, o diabo, ele vai tentar, ele vem com algo para querer fazer a gente trocar tudo que a gente já está vivendo com o Senhor, E ali, às vezes é algo que a gente vai se ver provado mesmo, mas a gente tem que lembrar do que o Senhor já iniciou o dia, porque lembra, quem é o início? É o verbo. Quem é verbo? Deus. Quem é Deus? A palavra. E o Senhor já falou logo pela manhã, pela madrugada. Eu acordei, algo novo. Ou seja, esse dia é algo novo o Senhor tem para nos dar, mas ele já está falando, vai ter a provinha o quê? Nós vamos ser tentados. Só que nós já temos o quê? Como que nós passamos nessa prova? Com a palavra, cumprindo os princípios, não abrindo mão dos princípios de Deus. Não deixamos, não nos entregamos a o que o diabo vai tentar. Porque tudo que o diabo fazer nesse dia, tentar Satanás, ele só está levando a gente ser provado pra gente viver isso daqui, algo novo. Ele só vai levar a gente, porque se a gente olhar para o que vai vir a acontecer, a gente tem que pensar,
E você vê que o diabo, ele vem, né? Ele é astuto. Então, a gente tem que estar atento à voz do Senhor, o que ele já falou hoje, algo novo, e ele tá falando assim, ó. Ó, que o diabo levou, ou seja, o diabo, ele leva na conversa, né? Nas coisinhas, então, ele vai tentando. E ele só vai o quê? Tentar. Porque quem tenta é o diabo. Mas o Senhor, ele vai permitir pra gente ser testado e provado, porque eu, quando fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, o Senhor é tremendo, porque ele tá falando, ó, algo novo, a gente tá caminhando com o Senhor, desde a hora que a gente acorda, o Espírito Santo já tá nos levando, a gente já tá caminhando, né, com o Senhor, que o Senhor já iniciou falando, algo novo, ele tá falando, vamos lá, mas ele tá falando, olha, o quê? Medita na palavra, porque não é só de pão, né, ele podia falar, vai lá tomar um cafezinho, não, ele falou, olha aqui, a palavra, né? Porque a gente precisa da palavra, da oração, da gente estar vigiando. E o Senhor poderia falar, fica aí tranquila aí que algo novo tá chegando. Ele tá falando, não, primeiro a gente vai ser tentado. Porque ontem aconteceu algo grandioso. Ontem a gente deu glória pro Senhor. Ontem eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou muito ao seu coração, como ministrou ao meu coração. Então hoje, o que tá acontecendo? É a mesma coisa. Ontem Jesus foi, né, vamos falar assim, trazendo para a Bíblia. Ontem foi tipo, o batismo. Ontem foi algo glamouroso do Senhor, né? Glória pro Senhor. E aí hoje, tá falando, mas hoje há uma prova. Há uma prova. Hoje vai ter uma tentação aí. Só que aí é onde a gente vai mostrar a nossa fidelidade para Deus, a nossa honra para Deus, a nossa perseverança. Aí é onde a gente vai mostrar os nossos princípios, aonde nós estamos cumprindo os princípios com Deus. Agora é o domínio próprio. É onde a gente vai praticar os princípios de Deus e vai lembrar algo novo. O Senhor já falou, a gente tem que focar no final. O que é? Algo novo. Então, tudo que vai acontecer nesse dia de hoje vai ter a tentação, mas vai gerar o quê? Vai gerar um testemunho, vai gerar glória para o Senhor, porque o Senhor já falou, algo novo. Né? A gente não vai viver algo aqui hoje de ser tentado e não saber o que é. O Senhor já iniciou algo novo, ó. É o início, lembra? Início, meio e fim. Quem é o início e o fim? O alfa e o ômega, né? Então, ou seja, Deus já falou para nós, há algo novo. Mas Ele está falando durante o dia, hoje, durante esse dia, nesse dia lindo, maravilhoso, vai ter uma provinha aí, vocês vão ser tentados. Mas Ele já está dando até a resposta para nós. Como que nós vamos vencer? A palavra. Com o alimento. Qual é o alimento que nós temos que ser alimentado? A palavra de Deus, a oração. Ter mais intimidade, isso daqui é tentar levar a gente a ir mais perto do propósito que o Senhor tem e viver algo novo e glorificar o nome do Senhor. É mais ainda aumentar a glória do Senhor, como a gente já falou ontem, hoje, é dar mais glória para o Senhor. Só que assim, a gente pensa, hoje eu vou viver algo. Não, nós vamos viver algo assim mesmo, mas o Senhor está falando, há uma tentação, porque se você continuar lendo aqui, você vai ver que Jesus voltou lá para Galileia, Jesus, ou seja, voltou lá. Aí teve a vocação dos discípulos, né, dos 12 lá que acompanhou ele, aí depois você vê lá que Jesus continua pregando, e aí continua falando ali, você vê que Jesus continua o ministério dele, e a mesma coisa Jesus está falando pra gente, a gente vai ser tentado nesse dia, mas é algo novo, ou seja, vai continuar o ministério, e que vai fazer a gente, né, continuar, não parar, não retroceder, não deixar a dúvida entrar, é a fé, é crer e falar assim, não, o Senhor já falou hoje comigo, algo novo. A primeira palavra hoje foi do Senhor, algo novo. E Ele já falou, Ele já avisou. Porque o Senhor, Ele nos avisa antes, Ele não vai deixar a gente passar algo. Se a gente está caminhando com Ele, tendo intimidade com Ele, Ele não vai deixar a gente ser pego de despercebido. Não, Ele vai avisar. Por isso que a gente tem que estar atenta, estar todo o tempo, né? Por isso que fala, orar sem cessar. A gente tem que estar todo o tempo ligada com o Senhor. E falar, Espírito Santo, qualquer coisa que chegar, a gente já tem que estar atento e lembrar se é algo que está vindo para nos tentar, né? Ou se já é algo novo. E tudo vai ser para a glória do Senhor, até as tentações que a gente vai viver nesse dia, vencendo com a palavra, é algo novo do Senhor já. Porque algo novo fala de crescimento, porque as tentações fazem a gente crescer,
né? Faz a gente depender mais do Senhor, faz a gente parar e orar, faz a gente falar, peraí, ensinamento, o Senhor revela na hora que a gente está passando a tentação, porque é a hora que a gente ali, a gente depende mais do Senhor, aquele medo da gente falar, não, porque, o que eu vou viver? Meu Deus, não, eu tenho algo novo, eu quero viver esse algo novo, eu quero ver o que novo o Senhor tem para me entregar hoje, que Ele falando, algo novo. Então, que algo novo de ensinamento, de bênção, é algo que o Senhor preparou hoje, assim, que nós nem possamos imaginar, como diz a palavra. A gente nem imagina, é muito mais do que a gente imagina ou pensa. Mas Ele está falando, para viver esse algo novo, há uma provinha. Vai ser tentado, vai ser testado. Mas a gente é provado como? Com a palavra, com Ele, com o Espírito Santo nos guiando e falando, vai por aqui, vence aqui. E como que a gente vence? Com a palavra de Deus, com alimento espiritual, né? Declarando a palavra, profetizando, né? E sabendo que o Senhor está conosco, mesmo a gente sendo tentado, sendo provado, mas a gente tem que lembrar, eu estou indo rumo a algo novo que o Senhor já me acordou nessa manhã dizendo. Tá bom? Que essa palavra fale ao seu coração, né? Que o Espírito Santo continue ministrando e nos direcionando a viver esse algo novo, a ser provado, testado e vivendo mais um nível, porque eu creio que algo novo, Ele fala tanto de bênçãos, o Senhor está falando de bênçãos materiais aqui, mas e também de algo que o Senhor vai nos revelar mais, porque cada vez mais Ele leva a gente a ser semelhante a Ele, a dar glória para Ele, e através do quê? Tanto do espiritual, que Ele vai nos entregando, porque só dele já falar algo novo e já nos mostrar que nós vamos passar isso, Ele poderia falar só de algo novo e nós ser surpreendidos em todas as coisas, mas não, que nós vamos ser surpreendidos no algo novo, porque na tentação que nós vamos passar hoje, no teste, na prova, Ele já está falando como que nós vamos ser tentados. Quem que nos tenta? É o diabo. Deus permite. Mas porque Deus fala, não, meu filho vai ser fiel, meu filho vai honrar, como Ele fez de Jó, como Ele falou com Jó, né? Como Ele falou para Jó, né? O diabo, pode ir lá, meu filho é justo, e Jó não se entregou. É a mesma coisa que o Senhor está falando, pode ir lá tentar, mas eu sei, meu filho vai ser fiel, porque eu já falei com ele lá, hoje, com ela, que algo novo eu tenho para eles. E aí, o diabo só vem com a permissão de Deus. Então, que a gente continua, né, fazendo a vontade do Senhor, ouvindo a voz dEle, e continuar, né, caminhando para viver algo novo, gerando testemunho e glória para o Senhor, tá bom? Vamos fazer uma oração agora, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse dia, por esse maná, Senhor, o Senhor dizer logo pela manhã, pela madrugada, há algo novo, ou seja, está chegando algo novo, Pai, e eu sou grata, porque o Senhor todos os dias nos surpreende, já com esse dia lindo, maravilhoso, que Ele se sol radiante, Pai, mas o Senhor é tão bom, porque o Senhor, com a Tua misericórdia, nos acorda, Pai, já dizendo, Pai, há algo novo. Senhor, e o Senhor nos leva, Senhor, a viver, Senhor, coisas grandiosas que nós nem imaginamos, ó Pai. Só da gente acordar e poder olhar por esse dia lindo, ó Pai. Saber, ó Pai, que nós temos um dia, ó Pai, já respirando e poder cumprir mais um propósito aqui junto contigo, caminhando com o Teu Espírito Santo, Pai. Mas o Senhor nos leva, Pai, Senhor, a nós estar atento, Pai, que o Senhor já fala, nos avisa, o Senhor não deixa, Pai, a gente ser surpreendido, não, a viver coisas surpreendidas, Pai, pelo diabo, não. O Senhor vem, nos orienta com a Tua palavra, já dizendo para nós, vocês vão ser tentados, mas o Senhor já está falando o que é que nós vamos vencer com a Tua palavra, com o Senhor, Pai. E assim é a minha oração, Pai, que nós possamos estar atento nesse dia, atento à Tua voz, Pai, sabendo que tudo que nós vamos ser tentado é simplesmente um teste para nós sermos provados, para a gente ir a um novo nível, para a gente crescer maturidade, ó Pai, contigo, e também, Senhor, viver as bênçãos que o Senhor tem para entregar para nós, Pai, como o Senhor já está dizendo, há algo novo, Pai, e eu tenho certeza, como o Senhor diz na Tua palavra, que a gente nem imagina o que é, ou seja, é algo grandioso, maravilhoso para a gente, Senhor, testemunhar e glorificar o Teu nome, porque é tudo para Te glorificar, Pai, que nós continuamos, ó Pai, caminhando e sabendo, Pai, há algo novo, independente do que a gente for viver hoje, Pai, que nós possamos, ó Pai, saber que tudo está levando a gente mais perto a viver o Teu propósito. Assim é minha oração, que cada um, Pai, cada um viva hoje sabendo que há algo novo do Senhor para nós.
É no nome que há poder que eu já oro, Pai, que o Senhor reveste, nos cobre com o teu sangue, nos guarda, nos livra, Pai, blinda nosso coração e nossa mente, para que nós possamos, ó Pai, qualquer tentação que vier, Pai, nós falarmos da tua palavra, nós repreendemos, ó Pai, com a autoridade que o Senhor já nos deu, Pai, e sabendo, ó Pai, que nós só estamos chegando mais perto a viver algo novo. No nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar e viva, contemple esse dia, já vivendo algo novo do Senhor. Amém? Tchau!